Olá, irmãos. Uma, uma palavrinha sobre a importância da oração. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A oração, meus irmãos, é essencial na vida de todo cristão. Sem ela, não temos contato e comunhão com o nosso Deus e Pai. Através da oração, compartilhamos a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com o Senhor. No versículo de hoje, vemos a recomendação que Paulo dá a Timóteo para que os cristãos pratiquem a oração de diferentes formas no seu dia a dia. De modo geral, a oração pode ser de 5 tipos. Pode ser a oração de súplicas, que é pedir, clamar, implorar a Deus. Pode ser uma oração de intercessão, é você orar em favor de outras pessoas. Ainda você pode fazer uma oração de ação de graça, aquela oração de gratidão, de reconhecimento da bondade e do favor de Deus. Pode ainda ser uma oração de confissão, aquela oração em que a gente admite perante Deus o nosso pecado e a nossa culpa. Ainda pode ser a oração de adoração. Nessa oração de adoração, a gente glorifica a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito, principalmente pelo que Ele é, mas também glorificamos a Ele pelo que Ele tem feito na nossa vida, que não é pouca coisa. Todos os dias a gente acorda, a gente respira, a gente come, a gente veste, a gente mora, a gente tem saúde. Então, nessa oração de adoração, podemos glorificar a Ele por todas essas coisas. Na Bíblia, temos inúmeros exemplos de pessoas que tinham uma vida dedicada à oração. Ana, por exemplo, que orou pedindo um filho. Daniel, que mesmo sob ameaça de morte, não abriu mão de falar com Deus. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Vocês conhecem a história. Davi se mantinha sempre ativo em oração e louvor ao Senhor. O apóstolo Paulo, que orava mesmo preso e açoitado, e intercedia pelos irmãos. E ainda o próprio Senhor Jesus, que se retirava constantemente para orar ao Pai. Então, meu irmão, minha irmã, assuma o compromisso de orar sempre. Orar por você mesmo,
confesse, adore, suplique e agradeça a Deus diariamente. Interceda pelos outros, peça a Deus pelas necessidades das pessoas à sua volta, ore pelos seus familiares, pelos seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus irmãos em Cristo. Inclua nessa oração súplicas por missionários, pastores, líderes, governantes, enfermos nos hospitais e todos que necessitam da graça e da ajuda de Deus. Seja diligente. Separe um tempo no seu dia. Pode ser pela manhã, pode ser à tarde, ou pode ser à noite. E dedique alguns minutos para falar com Deus. Passe um tempo de qualidade, sem pressa, em silêncio, sozinho, como Jesus aconselhou. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em segredo ao teu Pai que está em secreto, e Ele te recompensará. Passe um tempo de qualidade, a sós na presença de Deus. Se puder dobrar os joelhos, dobre os joelhos. Cante louvores, leia um trecho da palavra, louve, ore e agradeça ao seu Pai. Amém.